Olá pessoal, eu sou a Clara e por aqui a gente fala de filmes, séries, livros, músicas e ciências humanas. Sejam bem-vindos ao meu acervo. Então pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma revisão de ciências humanas que é um pouco assim, talvez as primeiras aulas de história que a gente tem na escola, que fala a respeito do que é o ser humano e as suas características principais. Esse tema ele é importante porque para a sociologia, para a filosofia, geografia e história, a gente tem que ter na mente o que marca o ser humano enquanto especificidade. Essa palavra, inclusive, é muito específica, por assim dizer, das ciências humanas. Então, a gente vai entender um pouquinho mais. A primeira pergunta de hoje é: você já parou para pensar o que nos distingue enquanto ser humano? O que nos difere enquanto ser humano? No reino animal, que assim seja, no mundo, como que a gente está no mundo? Como que se dá as relações, assim? O que faz o ser humano ser diferente? Ou você nunca parou para pensar que o ser humano ele é um pouco diferente? Então, a primeira coisa que a gente nota é que a gente tem a posição ereta permanente. Então, a gente é bípede. Isso faz com que, logicamente, o Darwin explica isso na teoria da evolução, a gente vê em relação às espécies humanas na história, daí você deve estar se lembrando daquela imagem que a gente vê das espécies humanas, né? Desde o chimpanzé até a evolução do Homo sapiens sapiens. Mas assim, a gente ser bípede, a gente ter a posição ereta permanente já nos difere completamente do reino animal e de qualquer outra situação, questão e tudo mais, porque faz com que a gente tenha um modo de ser no mundo, na Terra, e permite a gente fazer diversas coisas. Outra questão importante é a liberação das mãos. Então, uma coisa leva a outra. É a nossa questão biológica. A nossa posição das mãos livres, ter o polegar opositor dessa maneira, ter a mão dessa maneira, faz com que ela se torne uma ferramenta, que a gente consiga, por exemplo, fazer um movimento de pinça, que a gente consiga mexer os dedos de uma outra maneira, que faz com que a gente possa desenvolver mais para frente, né, nos períodos históricos, Idade da Pedra, Pedra Lascada e assim por consequência, que a gente permita desenvolver de uma outra maneira a relação com o meio. Então isso nos dá uma precisão motora, né, tendo esse polegar dessa maneira e etc e tal. Então a gente tem, recapitulando, uma posição ereta permanente, somos bípedes, temos as mãos livres, temos a liberação das mãos. Outra coisa que a gente tem é o desenvolvimento do cérebro. Por exemplo, se a gente pegar o cérebro de um gorila, ele tem metade dos neurônios que o cérebro humano. Isso já nos difere completamente, porque a gente tem uma coisa que é a racionalidade. A gente tem um cérebro que permite a gente pensar, ver o mundo de uma maneira muito específica. Que a gente tem neurônios, a gente tem uma parte biológica que permite que a gente construa coisas, permitiu que a humanidade avançasse até então, num ponto específico e etc e tal. Recapitulando, são três coisas principais que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma posição ereta permanente, somos bípedes, temos a liberação das mãos com o polegar opositor e temos o desenvolvimento do cérebro. Isso já muda o ser humano dentro do reino animal, dentro do mundo, dentro da Terra. Não sei se vocês vão lembrar aqui agora, ou se vocês não assistiram ainda, mas tem um filme que chama 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem uma elipse ali, que ele vai trocar de uma cena para outra, que tá ali os macacos ali, naquele início do mundo, e daí eles estão ali precisando de uma coisa, eles vão lutar por comida, e daí ele faz uma cena que é o macaco utilizando um osso como uma ferramenta. E daí ele joga essa ferramenta para cima, que é o osso, e daí vem uma nave espacial, mostrando como que em um segundo ele mostra, Stanley Kubrick, o diretor desse filme, ele consegue mostrar o desenvolvimento da humanidade. O quanto que ter esse cérebro desenvolvido, o quanto que olhar as coisas como ferramenta
levou o homem até o espaço. Então, olha só como que é importante. Deu para entender um pouco essa metáfora? Então, ter um cérebro desenvolvido faz com que a gente tenha uma consciência reflexiva. O que é essa consciência reflexiva? O que é a consciência? É a gente saber que a gente sabe. Olha lá, é a gente saber que a gente sabe. Então, eu sei que eu preciso ir ao banheiro. Percebe? Agora, talvez um cachorro filhote não saiba. Talvez um cachorro adulto ele não sabe exatamente, ele sabe pela necessidade, mas ele não é que ele sabe que ele precisa ir no tapetinho, precisa sair de casa. É diferente como funciona o cérebro humano. E esse saber que sabe fez com que a gente pudesse saber as coisas concretas do mundo e também poder imaginar as coisas. Já pararam para pensar como que é esse imaginar do ser humano? Né? Que isso foi desenvolvendo ao longo do tempo e tudo mais. Esse imaginar permite com que a gente depois construa coisas na concretude, na realidade. Quantas vezes você já não imaginou algo e depois foi lá e fez aquilo, certo? Então tem essa coisa da consciência reflexiva, da racionalidade que é diferente. Outro aspecto que nos difere em relação a isso não quer dizer que só a gente saiba coisas, obviamente, dentro do reino animal e dentro do mundo. A gente sabe que existem comunidades de animais que vivem em grupo e etc e tal, lá. Só que o que difere é que a gente, por exemplo, a gente acumula esse conhecimento, a gente passa esse conhecimento de uma geração para outra geração, a gente começa a entender, enquanto humanidade, como deixar esse conhecimento, como acumular esse conhecimento, senão estava todo mundo ainda na pedra lascada. Então a gente foi desenvolvendo conhecimento e acumulando também, através dessa consciência reflexiva, dessa consciência, desse deter o conhecimento. Isso também só é possível porque a gente desenvolveu ao longo do tempo também uma linguagem. Então a linguagem é a maneira que vai ser passada esse conhecimento. Seja ela, se a gente parar para pensar, pintura rupestre pode ser lida então como uma linguagem? Pode também. E como funciona então essa consciência? Estou pensando aqui em alguns exemplos, mas, por exemplo, geralmente ela vem de uma situação, problema, de algo para resolver, vem dentro de uma necessidade ao longo da história. Quem não lembra já ouviu 1000 vezes a história da maçã que caiu na cabeça do Newton e daí ele percebeu que existia a força da gravidade. Olha como o pensamento racional, olha como perguntar, o questionar, o indagar, ele leva o ser humano para o conhecimento. Existem duas formas de consciência que a gente pode entender. Existe a consciência interior, que é aquela minha, de como que eu estou no mundo, como que eu vejo as situações, quem eu sou, como eu me conheço. Essa consciência interior que me permite construir a minha identidade de mim mesma com mim mesma, de mim com o mundo e etc e tal. Existe a consciência exterior, que daí é a maneira como a gente desenvolve uma conexão com o mundo à nossa volta, com a sociedade à nossa volta. Então tá ligado como que eu vou escutar as coisas, como que eu vou ver. Uma pessoa que só tem uma consciência interior, ela não tá nem ligando pro próximo, ela não tá nem ligando pro que tá acontecendo ao redor dela. Então é importante também a gente ter, enquanto ser humano, e perceber justamente essa consciência, ter uma consciência interior e uma consciência exterior num equilíbrio. Quando isso desequilibra, a gente pode até pensar, né, em grandes sociedades, em grandes momentos da história, que houveram desequilíbrios, quando as pessoas, se a gente expandir isso como uma consciência coletiva, mas se uma consciência coletiva de um país está pensando só nela, como que vai ficar o resto do mundo? São vários exemplos que a gente pode pensar. Existem estudiosos, né, da psique humana, tem o Jung, que ele fala que existe o lado da sombra do ser humano, que é quando esse ser humano ele só está deixando um lado do interior dele sair. Quando uma pessoa é muito introvertida, então quer dizer que ela só está nessa questão dessa consciência interior. Então, são aspectos que a gente pode pensar a respeito disso. Tudo isso a gente tá falando ainda de como funciona o cérebro humano, como que foi o desenvolvimento dessa consciência humana. Então, a gente sabe que a gente tem um cérebro desenvolvido, e esse cérebro desenvolvido ao longo do tempo me permitiu
que eu tivesse uma consciência e essa consciência fosse uma consciência interior e uma consciência exterior, uma consciência para o exterior. E como eu disse, a linguagem é a maneira que a gente passa esse conhecimento acumulado. Então existem várias maneiras que a gente pode pensar, né? A linguagem, como que funciona? Ela pode ser um gesto? Pode. Ela pode ser um sinal? Pode. Então existiram várias maneiras de a linguagem se desenvolver como é hoje. Existirem, né, várias línguas e alfabetos, e até chegar na invenção da escrita e assim por consequência. A linguagem verbal ela contribuiu para que o conhecimento de uma pessoa se integrasse a uma consciência coletiva. Então, a gente sabe que pela linguagem verbal, uma pessoa ela pode passar o conhecimento que ela detém para outra pessoa. E aí as sociedades foram se desenvolvendo e vão se desenvolvendo através dessa linguagem. A linguagem vem se tornando e vai se tornando um instrumento de interação social. Estou me lembrando aqui de um livro que é do Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira. E tem um filme também, né? E a grande questão do filme é isso, de um lugar que fica todo mundo cego, e daí como que é a linguagem desse lugar? É uma questão, é um filme interessante, um livro interessante da gente pensar também. Que daí a gente já pode explorar mais as questões dos sentidos humanos em relação à linguagem. Da visão não contribui para que a nossa linguagem seja do jeito que é. Porque a gente sabe, né? Quando uma pessoa tá falando e eu tô vendo ela falar, eu tô vendo a maneira e entendendo como que ela quer me passar essa mensagem. Se ela tá brava, se ela tá feliz, alegre, contente e assim sucessivamente. Dentro da linguagem, a gente tem narrativas. As narrativas, elas foram importantes ao longo da história para poder construir esse conhecimento, obviamente, que a gente tá falando, e também consolidar a história, consolidar os modos de pensar do ser humano. Então, dentro disso, dessas narrativas, as mais antigas, assim por dizer, que a gente estuda nas ciências humanas, são as mitologias, né? Qual que é o papel das mitologias dentro da linguagem, da consciência? Quando eu tô falando de mitologia, eu tô falando de uma narrativa que pertence a um povo, cultura, e se utiliza dessa narrativa para contar alguma coisa, para falar sobre origem, para falar a origem do seu povo, para falar a origem da humanidade, como que surgiu o mundo. Se utiliza dessas mitologias para poder falar a respeito disso. Claro que vocês já devem estar pensando em mitologia grega, que é a mais famosa, por assim dizer, né? Porque a gente foi colonizado, a América Latina foi colonizada por um país europeu que traz consigo também a mitologia das civilizações antigas, romanas, gregas, mas a gente pode pensar em diversas mitologias. A gente pode pensar em mitologia indígena, nativa brasileira, a gente pode pensar em mitologia africana. Cada sociedade vê o mundo de uma maneira diferente, e daí tem os seus mitos para poder explicar a sua origem, explicar as suas práticas. Por exemplo, a Pandora, né? O mito de Pandora vai falar a respeito da caixa de Pandora que foi aberta, e ela explica porque existem os males no mundo. Tem toda uma história floreada e tal para falar por que existe o mal no mundo. Foi aberta a caixa de Pandora e assim sucessivamente. Tem um trecho aqui de um historiador que chama Jean-Pierre Vernant. Ele é um dos historiadores mais famosos de história antiga. E dele vai falar a respeito um pouquinho do universo e dos deuses e tudo mais. É um trecho de um livro que o título é O Universo, os Deuses e os Homens, que ele vai falar muito da mitologia grega, vai falar a respeito de deuses, heróis, né? Da relação de ter os heróis como exemplo para a humanidade, do que fazer, do que não fazer, etc e tal. E daqui ele tá falando como que funcionava um pouquinho isso. No início de tudo, o que primeiro existiu foi o abismo. Os gregos dizem caos. O que é o caos? É um vazio escuro onde não se distingue nada. O espaço da queda, vertigem e confusão, sem fim, sem fundo. Portanto, na origem, há apenas esse caos, abismo cego, noturno e ilimitado. Depois apareceu a Terra. Na Terra, tudo é desenhado, tudo é visível e sólido. É possível definir Gaia como o lugar onde os deuses, os homens e os bichos podem andar com segurança. Ela é o chão do mundo.
Gaia é a mãe universal. Florestas, montanhas, grutas subterrâneas, ondas do mar, vasto céu, é sempre de Gaia, a mãe terra, que eles nascem. Então, olha que interessante, só nesse trechinho que o Jean-Pierre Vernant está trazendo, tá mostrando assim, tipo um mito fundador de tudo. O que primeiro existiu? O caos. Do caos depois veio a terra, a Gaia, a mãe de tudo, que ela é o chão do mundo, é o que alimenta, é o que traz as florestas, os elementos naturais. E isso, durante muito tempo na história, principalmente na antiguidade, já bastou. É uma narrativa que bastou para poder explicar as coisas, explicar o mundo. E tudo isso só é possível por conta que a gente tem um cérebro desenvolvido, a gente tem consciência, a consciência interior e exterior para poder ter essas relações. Então tudo isso faz parte também das características do ser humano. Outra coisa importante quando a gente está falando de linguagens e narrativas é a arte. A arte é uma maneira que o ser humano encontrou para poder se expressar também. Poder expressar coisas abstratas ou concretas. Vários artistas trouxeram várias linguagens, eles exprimiram o que estava acontecendo no seu tempo, né? Eu tô me lembrando aqui do painel de Guernica, do Picasso, que fala ali um pouco do pano de fundo da Guerra Civil Espanhola. Quanto a gente já não consegue perceber, apesar de ser abstrato e tudo mais, assim, quanto a gente já não consegue perceber do que está acontecendo através dessa linguagem da arte, o que estava acontecendo ali no tempo dele, né? Um quadro, assim, bonitinho e tudo mais, né? Um quadro que passa um desespero, um aperto e tudo mais. Outra coisa, assim, que ajuda o ser humano a se expressar dentro da linguagem, da narrativa, com o uso da consciência e tudo mais, são as religiões, né? Que existe esse papel importante dentro da história da humanidade também. Essa crença num poder transcendental, uma crença no divino, faz com que o ser humano ele viva a vida dele de uma maneira diferente, certo? Pense, se você tem ou não tem religião, você já vive de uma maneira diferente. Se tem, existem os preceitos, as práticas, o universo de conhecimento dentro da sua religião que faz com que você viva de outra maneira. Quem não tem também já só do fato de excluir essa outra maneira já vive de uma também. Vou citar aqui um trechinho do Luc Ferry, um estudioso, que ele tem um livro chamado Aprender a Viver. Ele diz o seguinte: pois, na confiança em um Deus que alguns procuram a salvação, e as religiões nos asseguram que eles conseguirão. Então, essa crença em um Deus, seja uma religião, pode ser monoteísta, né, ou politeísta, faz com que as pessoas busquem essa salvação, busquem um alento dentro da sua existência. E eu acho que é aí que está a grande chave das religiões e por que elas permanecem no tempo. Porque existe esse ímpeto no ser humano de buscar o porquê da sua existência. Isso desde sempre na antiguidade, quando se cultuavam figuras, a gente tem, né, figuras antigas de deusas e etc e tal. Então sempre se cultuou algo. Esse sempre se cultuar algo está em busca de procurar uma essência, procurar de onde viemos, para onde vamos e tudo mais. Existe tudo isso em relação aos conhecimentos quando a gente fala de religião, que é uma linguagem, que também é uma narrativa dentro do ser humano. O ser humano produziu esse conhecimento também ao longo do tempo. Foi capaz de entender esse conhecimento ao longo do tempo também. Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente está falando do ser humano e as suas características. A gente falou, então, recapitulando, que eu gosto de recapitular para a gente poder entender. A gente chegou à conclusão que o ser humano ele é diferente, ele tem a sua especificidade dentro do reino animal, dentro do mundo, porque somos bípedes, temos a posição ereta permanente, andamos com nossos 2 pés eretos e tudo mais, a gente tem as mãos livres, o polegar, tudo isso faz com que a gente possa estar no mundo de uma outra maneira, nos desenvolvemos de outra maneira, temos também um cérebro desenvolvido, então isso faz com que a gente tenha uma consciência reflexiva, que a gente tenha uma consciência interior, uma consciência exterior, que foi possível também desenvolver uma linguagem, uma forma de comunicação ao longo do tempo, ao longo da história. E dentro dessa comunicação, dessa linguagem, dessa consciência, foi possível que a gente desenvolvesse narrativas para poder se explicar, para poder
acumular conhecimento, para passar conhecimento como mitologias, como a arte e como as próprias religiões. Então são características que eu estou falando aqui num geral, mas que são importantes para a gente poder entender, são coisas bem básicas, mas importantes para a gente poder entender a história da humanidade. Então é isso, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, salva, escreva um comentário aqui se tem alguma dúvida do que mais gostou, se já sabia de tudo isso também, se está estudando esse assunto, às vezes na escola está estudando história, no 6º ano o assunto é um pouco esse, a história no 1º ano do ensino médio o assunto é um pouco esse também. Então é isso, um abraço, até mais, até o próximo vídeo.